Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui, obrigado pelo convite, obrigado pela agenda de vocês também, porque eu sei que a última palestra está todo mundo cansado. Eu que fiquei ali no canto pela manhã, teve uma hora que quase eu tive uma tela azul, assim, de tanta sigla que começaram a falar de sistemas e tudo mais. Né? O tema é interessante, né, desafiador, né, como a presidenta comentou aqui, os desafios da classe. Segurança da informação não deixa de ser um grande desafio. E é um grande desafio principalmente porque o negócio de vocês está com base em informação. E informações que não são de vocês, são informações dos clientes de vocês, que vocês são a confiança da custódia desse dado. Então eu trouxe aqui boas práticas em alguns casos para nós comentarmos e vamos verificar se está todo mundo alinhado, aderente a boas práticas. Para vocês terem uma ideia, só essa brincadeira aqui de mudanças de luz, olha como é que o mundo está ficando cada vez mais sofisticado. Já existe ataque, hackers, a gente pode falar de ataques, vamos dizer assim, de agentes mal intencionados, onde eles utilizam esse tipo de imagem. Ainda bem que ninguém caiu aqui e teve um ataque epilético por conta desse tipo de situação. Mas hoje já tem casos já de ataques de, vamos dizer assim, da máquina, que é o cérebro da pessoa, por conta disso. Imagens, fotos e, na verdade, as luzes mudando com a velocidade que dá um bug na cabeça. Ataques direcionados para determinadas pessoas. O material depois vai ficar disponível para vocês, sou advogado, sócio da Patrícia Peck, do escritório Peck Advogados, escritório já há 13 anos rodando já no direito digital, referência, parceiros do SESCONS, do CRC. Começo já que praticamente vivemos numa era que quase tudo é tecnologia. Eu não tenho como não pensar num escritório de contabilidade que não esteja já dependente da tecnologia. Escritórios de advocacia como o meu já são dependentes de tecnologia. Se o link cair, o sistema parar ou qualquer coisa parecida, eu não consigo peticionar. E acredito que vocês também não consigam exercer as suas atividades se o link da internet não estiver funcionando, se o sistema parar, se o raio do backup não funcionar. Quem testa backup aqui? Não é? Murphy, né? Murphy às vezes explica algumas coisas, né? Sabe aquele backup que você faz todo dia e quando você precisa não funciona? É assim, né? Estamos numa era também que não existe nenhuma diferença do que acontece no mundo real do mundo digital. Principalmente nesse cenário de mídias sociais. Acompanhamos praticamente ou diariamente situações de pessoas sendo mandadas embora, negócios sendo perdidos, oportunidades desperdiçadas por conta de vazamento de informação ou comprometimento de dados, posturas indevidas em mídias sociais, comentários ofensivos que denigrem a própria imagem, a classe de vocês. Eu trouxe até alguns exemplos, né? Estamos numa era que o passado, quem lembra aí de discar? Alguém ainda disca para alguém? Lembra o que é discar? O que é discar? Alguém lembra o que é discar? Lembra, né? É porque antigamente o telefone tinha um disco que você discava. Hoje o telefone nem tecla mais tem. Basta olhar no bolso de vocês. Quantas teclas tem o telefone de vocês? Tecla física nenhuma mais. A gente está falando praticamente que a nossa sociedade está em base de software. Isso é o passado. E é o passado já das aplicações, né? É o passado dos aplicativos de conveniência. De chamar um advogado pelo aplicativo, chamar um contador pelo aplicativo, entrar num site e fazer a contabilidade, tudo sobre demanda. Aplicativos e aplicações de conveniência. Por incrível que pareça, isso também está se tornando passado. Por quê? A tecnologia hoje já está nas coisas, internet das coisas. Se vocês olharem na casa de vocês, o que está conectado hoje na rede além do computador? A televisão, o home theater, o videogame seu ou dos filhos de vocês, um monte de parafernália, inclusive a geladeira, a máquina de lavar daqui a pouco e tudo mais. Quem está pensando em segurança disso? Alguém já parou para pensar, cara, minha televisão ela não deixa de ser um computador também, né? E a rede toda pode ser comprometida. Sai da sua casa e vai para o escritório. A quantidade de dispositivos que você hoje está utilizando no escritório, a quantidade de pessoas que se conectam na sua rede, aquele visitante que pede um Wi-Fi, que pode estar com o recurso dele, o celular, o computador comprometido, está conectado na sua rede. Se ele faz algo indevido ainda na sua rede, a responsabilidade é de quem mesmo? De quem é o responsável pela rede? Vocês, né? Então funciona assim. Só como uma referência ainda, dados da Anatel desse último mês apontam que nós estamos aqui no país com praticamente 117 celulares para cada 100 pessoas. Sim, temos mais celulares do que pessoas. Os celulares
são, ou pode ser considerado uma ferramenta da inclusão digital. Hoje nós não ficamos mais sem celular. Quem aqui não tem celular? Quem está sem o celular? Esqueceu. Ninguém mais deixa de voltar para casa, porque esqueceu. Vai voltar para casa. É igual aquela propaganda de sair pelado, né? Você só saiu sem o celular, você não saiu pelado, né? Hoje você paga a conta. Quem aqui ainda não paga a conta no banco pelo celular? É até mais fácil. E os bancos recomendam. Por quê? Alguém já leu os termos e condições de uso desses aplicativos que nós baixamos toda hora? Vocês sabem o que ele coleta de dados sobre vocês quando você baixa o aplicativo? Você sabe o risco que você pode trazer para o seu cliente quando você começa a colocar informações dele, porque a informação que você está custodiando não é sua, é dele. Em algum ambiente desse, sem a devida preocupação em segurança, e se aquele ambiente é comprometido? A responsabilidade que vai cair para o cliente, porque o dado é dele, você acha que solidariamente ou subsidiariamente ele não vem atrás de você? Provavelmente, né? Estamos falando de um aplicativo de selfie. Quem pede comida aqui pelo aplicativo? Eu peço de vez em quando no escritório, né, Uber Eats e uma série de outros aplicativos. Alguém conhece alguém que não tira foto, selfie de prato? Né? Vocês já acompanham, às vezes as pessoas até tiram selfie. Eu também evito porque a comida esfria, né? Você vai ficar achando a melhor foto, eu também tento evitar, mas as pessoas publicam. Chama carro, né? O carro individual, Uber e esses milhares de aplicativos. Né? Tudo por aplicativo. Corrida, esporte. Quem ainda não faz alguma atividade física utilizando um aplicativo? Os 5, 10 minutos, 15 minutos por dia que você vai acompanhando ali o desenho do aplicativo. E aí o seu smartwatch, que a gente esqueceu de falar, que também está conectado no seu smartphone, que coleta a pulsação, a temperatura do corpo, aonde você está, para onde você vai e assim por diante, até você beber água ou não, que isso vai para o sistema operacional, que vai para a empresa que controla tudo. Esse é um cenário hoje da sociedade do dado. Né? Estamos falando que até os amores. Né? Quem aqui não precisa levantar a mão, calma, já arranjou um amor pela internet ou pelo aplicativo. Esse rapaz lá do fundo já falava, estava no Tinder. Né? Quem está com ele conectado aqui agora? Né? É isso. É essa velocidade. Para vocês terem ideia, pesquisas de comportamento social estão até trazendo os desafios do relacionamento. Hoje a geração milênio está preferindo se relacionar pela tecnologia do que presencialmente. É o início da extinção da espécie daqui a pouco. Né? Se for pensar, eu fico preocupado com isso. Né? Estamos falando, olha só, lembram do raio do WhatsApp? O WhatsApp já saiu do ar. Quem aqui não tem o WhatsApp ainda? Mas todo mundo tem. Quem aqui atende cliente pelo WhatsApp? Não é? É tão interessante que, se eles lembrarem quando o WhatsApp saiu do ar da última vez, que dificilmente vai sair de novo, sabe quem foi o principal agente que derrubou a própria liminar? A própria Justiça. Por quê? A Justiça Federal já utiliza o WhatsApp para fazer conciliação. Se de repente você apareceu num grupo com um número assim, e um conciliador chamando, você já está na audiência de conciliação aqui, pelo WhatsApp. E o CNJ já validou essa ferramenta como legal também, que é um meio de agilidade dos autos do processo. Né? Olha que interessante. Né? Estamos falando de vícios. Né? Quem aqui não perguntou aqui no evento? Alguém deixou de perguntar? Qual que é a senha do Wi-Fi? Não é? Perguntaram, até eu perguntei. Roteei no telefone da colega aqui da site que me trouxe aqui. Falei, ó, preciso, minha operadora não está funcionando aqui, me ajuda, o sinal está ruim. Me ajudou. Né? Estamos viciados, né, nessa era da tecnologia, no raio da senha do Wi-Fi. Estamos sim dependentes dessa tecnologia. Quando eu fiquei escutando a palestra aqui ao longo da manhã, isso reforçou ainda mais o entendimento de profissionais ali, os futurologistas da tecnologia, que estamos exatamente na era do tornar-se. Se hoje você sabe mexer numa ferramenta, esquece, amanhã você já não vai saber mais. Você vai ser o eterno novato. Depois que eu vi as explicações, rede social, mais o outro, ó, tá mudando, aprendeu a mudar, fica tranquilo, amanhã vai mudar de novo. E você vai continuar aprendendo. E isso vai ser normal. Basta você olhar no seu smartphone à noite, quando você chega em casa, bota lá no Wi-Fi da sua casa, quantos aplicativos ele começa a atualizar sem parar. Atualizações vão ser coisas cada vez mais naturais. Evoluções da usabilidade também. Então, vai ser difícil você falar, eu estou dominando isso.
A partir do momento que você dominou isso, já vai ter uma outra novidade. Hoje, o ciclo de obsolescência de uma tecnologia, de um aplicativo, 30 dias. Sabe o que quer dizer isso? Eu baixei, usei, 30 dias, se você for olhar, você nem usa mais aquele aplicativo, você nem sabe para que ele serve. Os aplicativos, então, as lojas virtuais hoje estão até perdendo volume de download, eles estão fazendo um trabalho de marketing grande, por quê? Estão deixando de baixar. Se vocês olharem, vocês mesmo já pararam de baixar igual louco. No começo, o smartphone estava baixando tudo. Era um joguinho casual, era não sei o que lá, estava tudo lotado. Aí primeiro você viu que o smartphone não cabia tanta coisa assim. Aí você foi apagando. E o segundo você fala, pô, eu não preciso disso. Hoje o principal recurso que está sendo trabalhado é a tecnologia de voz. Os millennials, aí, a nova geração, já está mais aderente a esse formato. Quem tem filho pequeno aqui, ele não precisa nem saber escrever. Google, abrir YouTube, filme Galinha Pintadinha. O que aparece? A sequência e o cara faz tudo. Isso é a usabilidade. Esse tipo de recurso hoje já estão até nos IoTs, que nós chamamos da internet das coisas, dentro de casa, nos escutando. Se vocês separarem o desafio, eu vou chegar aqui falando dessa era do dado, vocês ainda vão ficar mais impressionados, né? Que estamos nessa sociedade do dado, da informação. Hoje, o dado é o petróleo do passado. As empresas com o maior valor de ativos globais são as que detêm dados, informações. Né? Quanto que vale o nosso dado hoje? Quanto que vale quando eu vou entrar num sistema para fazer um upload ou disponibilizar para o meu cliente numa área gratuita? Pega um Dropbox na versão grátis e coloco dados no meu cliente. O que quer dizer isso? Será que eu li as regras para colocar lá no Dropbox grátis? E o que ele faz com esse dado na hora que está armazenado? Qual é a contrapartida dessa tecnologia free? Quem aqui tem um e-mail gratuito? Todo mundo, não tem? Gmail, Google, Yahoo, Hotmail, que é a Microsoft. Pararam para ler as regras? O que ele faz com a sua informação? Vocês já pararam para... Já perceberam? Quem usa Google, o sistema iOS, a gente está falando aqui de vários temas interessantes ao longo do dia. Agora, se você for pegar o seu smartphone e começar uma consulta, não parece algo mágico que ele praticamente completa o que você queria consultar? Se eu colocar aqui algo do tipo, preciso ir ao aeroporto, ele já coloca Santos Dumont? Como é que será que ele sabe isso? De onde que ele está tirando essa informação? Será que ele escuta o que nós estamos falando? Será que ele armazena o que a gente está fazendo? Olha que interessante essa sociedade do dado. Né? Estamos falando de novos riscos. Se a gente tem a inovação, disruptura, armazenamento de dados, e o seu cliente também te entrega hoje um volume monstro de dados, como é que a gente vai estar preparado para esse cenário? Num cenário onde os crimes digitais é a bola da vez. Considerado hoje o principal, vamos dizer assim, na linha dos principais ilícitos mais rentáveis, ele está em primeiro lugar. No cenário global passa tráfico de drogas, tráfico de armas. Aqui no Brasil está assim um dos primeiros colocados. Se nós pegarmos um caso, por exemplo, de pegar aquele assalto do Banco Central, vocês lembram? Virou filme. Vocês lembram do volume de dinheiro? Eram 160 milhões, né? 165 milhões, não? 165 milhões de reais, quase um caminhão de dinheiro. Um tipo de ilícito que deve ter rodado aí, clientes de vocês sofreram, que é o boleto. Boleto falso. Alguém lembra? Algum cliente pagou um boleto falso? Ou algum parente conhecido, ou vocês mesmos pagaram um boleto falso? Vocês têm alguma estimativa de número? De qual é a fraude só do boleto falso? 9 bilhões. Bilhões. Dá para ter uma ideia desse número em si? Do que isso representa perto de um assalto, de uma explosão no caixa eletrônico? Hoje o crime está como um serviço também nesse ambiente digital. Hoje escritórios de advocacia que atuam nesses casos polêmicos, eles são alvos de ataque de criminosos virtuais para obter acesso a informações sensíveis. Por quê? A empresa é grande, tem lá a segurança da informação. Igual o cliente de vocês, cliente grande de vocês, tem lá a área de segurança, o pessoal de segurança da informação. Aí o cliente grande manda informações sensíveis, por exemplo, a folha, o pagamento de todo mundo, para o escritório fazer o processamento e fazer as devidas declarações.
será que a segurança do escritório está tão boa quanto daquela empresa que está investindo muito? Se eu for um criminoso, você acha que eu vou gastar o meu esforço, minha energia, para ir atrás da empresa ou do prestador de serviço? Começa assim o desafio da segurança da informação. E a gente vai olhar que não é só tecnologia também. Aqui são um dos principais golpes, separei alguns. O Brasil está no 5º lugar do mundo, dos países mais fraudados no ambiente digital, né? Estamos falando aqui praticamente de porcentagem de cyberataques que sofrem phishing, um e-mail falso. Por exemplo, quem hoje ainda não recebeu um e-mail falso da Black Friday? Cuidado! Recebeu um e-mail falando, cara, Black Friday chegando, que vai ser logo mais. Televisão LED, 60 polegadas de R$5.000 por R$1.500 no boleto. Fraude. Se você pagar o boleto, você perdeu o dinheiro. Leandro, eu vou contratar o escritório para resolver isso. Vai custar mais caro os honorários e nós não vamos conseguir recuperar esse dinheiro. Porque o desafio que esse dinheiro está circulando até onde ele vai sair o responsável, vamos gastar uns 4 anos para recuperar. E não vai recuperar. Então, cuidado, né? Estamos aí, o ponto comportamental é muito importante. Não preciso dizer que eu já vim até para o Rio de Janeiro para dar palestra sobre ransomware. Alguém conhece alguém que foi comprometido por conta do ransomware? O famoso sequestro de dados não é sequestro, é extorsão, o dado ainda fica lá, não saiu dali, só foi criptografado e você não consegue acessar. Só. E aí as empresas, com uma falta de uma gestão, governança de tecnologia, deixam o backup na mesma rede. E aí o que acontece? Criptografa o backup. Ô Leandro, não dá para recuperar? Posso falar para vocês que o FBI recomenda apagar. Você vai perguntar para mim se vai dar para recuperar? Qual vai ser a resposta? Se você não tem a contingência adequada, se você não tem um backup salvo em outro lugar, talvez a melhor recomendação seja até apagar. Se você precisa muito daquele dado. Quem fala isso? O FBI. Que eu acredito que ainda tenha mais recursos que a nossa Polícia Federal para conseguir identificar e descriptografar qualquer coisa. Então, olha o ponto de atenção. Né? Muito cuidado. Por onde entra? Entra por todas as frentes. Entra porque eu não atualizo o meu sistema, entra porque eu não atualizo o meu computador, não boto antivírus adequado, entra porque o meu usuário clica ou acessa algum link indevido. Comportamento passa a ser fundamental, trabalhar no comportamento. Né? A gente vai falar sobre isso. Alguns casos aqui, né? O Tribunal de Justiça ficou parado um dia por conta desse ataque. E olha que nem comprometeu o sistema. Mas quanto que custa um dia de um Tribunal de Justiça como o de São Paulo parado? Prazo processual, a audiência que não tem. Fora aí o hospital, INSS, uma série de locais que desligaram por precaução, para evitar e a área de tecnologia verificar se estava tudo realmente atualizado. Né? Aqui o Hospital do Câncer também. Lembra dos IoTs? A internet das coisas? Cuidado, a televisão também está na lista já. Você imagina que você agora vai lá ver um jogo, chegou em casa já tarde, ligou a televisão, aparece essa mensagem aqui, ó, confiscamos o seu aparelho. Me dê 0, o Bitcoin, vocês aí, talvez alguém já conhece, já até aplica, investe. Daqui a pouco vocês vão estar contabilizando isso também, não vai demorar muito, umas criptomoedas aí vai entrar no radar de vocês. Mais um 0,2 Bitcoins aqui, que deve ser uns 2 ou 3 mil reais, vai custar para desbloquear essa televisão. Né? Olha só o cenário. Né? E aí a segurança da informação é exatamente o quê? Esse escudo. Esse escudo por quê? Hoje a informação é uma estratégia, é uma vantagem comercial, uma vantagem competitiva. Para o escritório de vocês, quando a gente fala da sua informação como escritório. A do seu cliente, que é tão mais importante quanto a sua, porque tem uma relação ali de confiança que o cliente dá e provavelmente você assinou em contrato, que você está garantindo a segurança daquela informação. Né? Você tem essas ameaças externas e os riscos internos, desde o usuário clicar, o usuário baixar, o usuário colocar um pendrive, o usuário realizar alguma coisa com a tecnologia. Segurança da informação vem para conter, mitigar esses principais riscos. Separei alguns pontos aqui. Quem hoje tem um processo, e eu ouvi aqui, né, o CRC aqui falando em educação continuada, em temas ligados à profissão, quem faz aqui alguma educação continuada na empresa sobre segurança da informação? Uso seguro da tecnologia. A gente acredita que todo mundo já chegou lá na empresa sabendo, né? Sabendo tudo errado.
sabendo que o mundo é livre, eu posso acessar mídias sociais, qualquer rede social, qualquer aplicativo na rede da empresa. Quase 30% dos aplicativos que estão em algumas stores possuem vulnerabilidades ou realizam atividades que não deveriam realizar. Quem já conseguiu implementar normas de segurança no escritório? Regras claras do uso da tecnologia. Uso do USB, redes sociais, WhatsApp. Quem aqui da equipe usa o WhatsApp para o trabalho? Você lembra que eu perguntei antes, quem está usando o WhatsApp para o trabalho? Não é? É sócio da empresa? Não é sócio? Tem regras para usar o WhatsApp? Você está se comunicando com o cliente, dando resposta. Se a resposta for certa ou errada, der pau do cliente, cadê a evidência da resposta que você deu? Está no seu celular? É confiável manter uma informação, uma resposta para o cliente no celular? E se for um empregado que estava fazendo esse trabalho de WhatsApp dando resposta, quer dizer então que se o cliente mandar às 8 horas da noite ele responder, ele está já de hora extra? E ainda eu vou colocar esse colaborador agora, por conta da regulamentação nova da legislação trabalhista, ele está lá no teletrabalho, como a legislação chama o home office. Até que ponto é teletrabalho, até que ponto que é o home office? Como é que funciona agora com o modelo do WhatsApp e outras comunicações? Qual que é a regra da empresa? Exemplo claro, 25. Tudo é negado, exceto para a diretoria. Não dá certo. De cima para baixo. Exemplo. Uso de conteúdos educativos, monitoramento, a gente vai passar aqui por alguns. Antigamente o risco, 007, espião. Lembra dos filmes? Espião. Algum insider dentro da empresa que vazava ou buscava uma informação. Hoje, pela tecnologia, o próprio usuário vaza dados. Eu já tive cliente que o contador, que é do escritório, que fazia contabilidade, empresa aberta em bolsa, um contador do escritório divulgou no blog dele o balanço da empresa aberta em bolsa, sem ter ido ainda para a CVM. Como é que a gente explica para o usuário? E ele é para fins educativos e pedagógicos. Profissão de vocês como a minha, que é a advocacia, que está ligada à confiança. Você tem depois a equipe interna, o advogado ou, desculpa, o contador, que quer fazer um trabalho, está fazendo uma pós-graduação. E aí ele escolhe um tema, que é um tema que provavelmente está ligado à atividade dele do trabalho. E aí ele vai pegar um case que é o seu cliente, que vai para a pós dele, que a pós vai estar publicada na internet. Esse fluxo inteiro, pegamos a autorização do cliente, tem regra para trabalho lá dentro do escritório? Isso é segurança da informação. Não é só tecnologia da informação, a gente está falando de comportamento. E comportamento é mais difícil de implementar do que a tecnologia. Né? Olha lá, o maior risco é o comportamental. A ideia do motorista. Antigamente, eu lembro da minha época, fui tirar a carteira de motorista, foi o primeiro ano que era obrigatório e quem não estivesse colocando um cinto, não passava. Eu não coloquei porque eu estava viciado. Eu não dirigia sem cinto. Até então, a gente olhava o cara dirigindo com cinto naquela época, esse cara é barbeiro. Ele está de cinto porque já bateu o carro, quebrou a cara. Hoje, mudou o mindset. Hoje, se você vê um cara sem o cinto de segurança, esse cara está querendo correr riscos. Você até se afasta dele. Olha como foi uma evolução de 25 anos para chegar nesse cenário. Estamos falando de desafios de guardar segredo. Imagina o seguinte, para Márcio falou assim, isso não acontece, tá, Márcio? Só é um caso, é um estudo raro que está acontecendo. Márcio, vou te contar um segredo, mas você me promete não contar para ninguém? Já aconteceu isso com vocês? Óbvio que a Márcia, que já está escolada em segurança da informação, já assistiu palestra, qual que é a resposta que ela vai dar? Se é segredo, não. Lembra, o seu segredo é seu e você não aguenta, imagina eu. Isso é segurança da informação, né? É isso. O segredo só você tem que saber. Né? A partir do momento que eu contei para a Márcia, a informação pode ter virado confidencial a um grupo específico de pessoas que sabem daquele assunto. A partir do momento que eu contei aqui agora na sala, é uma informação interna do nosso grupo. Se eu quiser que seja divulgado, eu vou avisar a minha colega, você pode divulgar para quem você quiser, se tornou público. Quem classifica a informação lá na empresa? Classifico, Leandro, tudo aqui é confidencial. Legal, como é que você trata esse confidencial? Do mesmo modo que fosse um público? Então, não está funcionando essa sua classificação. Né?
Situações de derrapagem, né? Vamos dizer assim, uma linguagem muito legal, de profissionais. Profissional da área da medicina, divulgando num grupo de amigos exclusivos, que fez pós-graduação, redes sociais, no tal do WhatsApp. Olha aqui, ó. Estou aqui com o último laudo da ex-primeira-dama, só para o grupo de amigos. Vocês acreditam que vai ficar naquele grupo de amigos mesmo? Em quanto tempo você acha que, talvez até alguém aqui tenha recebido? Qual é o problema? Gera um problema para a imagem dela como profissional, que é uma profissional nova, ou seja, perdemos aí uma grande profissional, um investimento, capacitação de 30 e poucos anos, e para a instituição. Porque você nem observa muito quando você olha o título. Alguém está lendo o nome da médica? Ou está lendo o nome da empresa? Que no caso é o hospital. Tem aqui escritórios que estão em gerações. Tem escritórios aqui que estão há 200 anos quase rodando. Né? Tem escritório aqui de 90, 100 anos de idade. Já é a quarta, quinta geração que senta naquela cadeira. Demorou todo esse tempo para ter a credibilidade, a confiança. Para você perder isso hoje, na sociedade digital, é assim. Basta a gente olhar o que está acontecendo, que está um burburinho nas mídias sociais, no caso do próprio jornalista aí da Rede Globo, né, que está acontecendo. Até então a gente dava toda a credibilidade para ele. Agora, por um vídeo que era do ano passado, ninguém mais suporta esse cara. E ninguém mais vai entregar esse cara. Né? A gente está falando daquele William Vaca. Né? Recursos humanos, as áreas estão integradas? Né? Por quê? Alta rotatividade de colaborador aumenta riscos. Por quê? Como é que eu faço a capacitação de normas internas da empresa? Como é que a gente trabalha essa integração do jurídico com a área de tecnologia da empresa, com o RH da empresa? Gestão de controles de acesso. Quem faz gestão de controle de acesso dos sistemas? Hoje vocês não vivem mais sem sistemas. Pelo que eu vi aqui, não tem mais como fazer um negócio no Excel. Não existe isso. É tudo sistema, tudo interligado, é web service, acessa direto e tudo mais. Quem tem as permissões adequadas? Quem verifica? Se eu vou entrar aqui hoje, eu vou falar, aí a presidente fala assim, o Leandro está entrando aqui hoje, ó, copia as permissões, ele está entrando parecido com a Márcia. Peraí, mas quais são as atividades ou as atribuições que está no sistema para a Márcia? Será que é o mesmo que deve ser o do Leandro? Tenho certeza? Será que ela não carrega um legado aí dela aqui na casa? Que ela pode ter mais permissões do que devido? Casos como esse, Equifax, que gerou um grande problema para a empresa, né? Apenas o vazamento de 143 milhões de dados de norte-americano. Lá é coisa um pouco diferente. O presidente teve que ir no Senado para dar explicação. A área de tecnologia inteira foi convidada a ser mandada embora. Né? Você tem aqui mudanças que a nossa legislação, projetos de lei que vão trabalhar em cima disso. Vazamento de dado pessoal, e aí você tem lá dados de folha de pagamento, por exemplo, você tem que vir dependendo do vazamento e vem a público e falar, olha, vazei dados aqui da empresa, tive comprometimento de dados da minha empresa. A gente não estava falando de situações de relação de confiança do seu contratante contigo? Você vai vir a público falar isso? Quem não está acompanhando o projeto de lei de dados pessoais traz essa obrigatoriedade para diminuir um pouco a multa, que é de até 10% do faturamento da empresa. Né? 80% dos incidentes de acesso não autorizado acontecem não por tentativa e erro, mas sim por senhas fáceis. Alguém sabe aqui que é com a senha forte? Nome, sobrenome não, data de nascimento não, data, nome de cachorro, parente, amigo, namorado, time de futebol, nada disso. Combinação de números e letras. Isso, letra, número, caracteres especiais, não é? Às vezes os próprios sistemas te obrigam isso, né? Ó, se não colocar aqui uma senha forte, não dá certo. Tenho certeza que todo mundo tem uma senha forte. E mais certeza ainda que vocês demoraram um tempo para gravar ela. E mais certeza ainda que vocês usam essa senha forte para todos. Aí que é bom, né? Porque dá trabalho gravar uma senha forte. Então logo, se essa senha é forte,
Posso usar para tudo. Do sistema da empresa até o blog do casamento que você está de chá de bebê. Coloca uma senha, a sua senha forte que é o seu padrão. Houve um comprometimento daquele site, daquela plataforma. Hoje você tem isso a todo momento, né? Você tem uma série de sites que são divulga. O usuário não intencionado vai lá, coleta os dados e divulga numa página, em repositórios de dados. O que o criminoso faz? Pega aquela senha e vai ali, peraí, eu quero o e-mail da Márcia, peraí, deixa eu ver, eu tenho uma senha da Márcia aqui que está publicada aqui. Ela vai lá e coloca no e-mail. Funcionou? Funcionou. Como é que a gente capacita as pessoas para ter um comportamento seguro em uso e gestão de senha? Não adianta a gente pensar que vamos decorar senhas. Nós temos que pensar em algoritmos para gerar senhas. Isso é muito mais legal. E é muito mais fácil. Eu pareço louco, mas não sou, né? Mas isso é muito mais legal de se decorar. Imagina que você pode criar umas 4 ou 5 regras que você vai ter sempre a sua senha forte. Você imagina que nós tivéssemos aqui num site que, vamos ver, o nome do site é confidencial. Você pode criar 4 regras assim. Começa com vogal ou consoante? Consoante. Se é consoante, vou colocar a letra 1. Quantas letras tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. É par ou ímpar? É par. Par, hashtag. Se fosse ímpar, eu colocaria a roupa. Beleza. Então, ó, já coloquei 2 caracteres aí especiais. Coloca a primeira letra maiúscula. Pego os 5 caracteres na sequência e finalizo depois. Ela termina como vogal ou consoante? Como consoante, então é exclamação. Porque se fosse com vogal, eu colocaria interrogação. Você decorou isso? Esse é um político meu, por favor, não utilize. Crio de vocês. Eu até descobri o seu algoritmo. Mas isso ajuda. Porque você imagina que se eu for entrar agora no site confidencial, eu não preciso ficar pensando qual que é a minha senha. Peraí, qual que é a minha regra de senha? Minha regra de senha é, começou com letra maiúscula, letra minúscula, entrou. Fica uma dica, né? Então, precisamos estar atentos, porque senha, pessoal, e olha lá, eu vou chegar num caso ainda que é mais grave. Senha a gente sabe que não se compartilha. Isso aqui é uma imagem clássica de segurança da informação, que é igual escova de dente. Ninguém compartilha escova de dente, ninguém compartilha senha. Agora a pergunta sequencial. Quem compartilha certificado digital? Senha não compartilha, mas certificado digital pode. Aonde está escrito isso? Aonde que vocês resolveram assumir algumas responsabilidades por conta de clientes de vocês? Eu tenho certeza que ninguém precisa nem levantar a mão, mas vocês conhecem aqueles amigos de profissão que você vai no escritório do cara, tem uma pasta com certificados digitais de empresas e senhas. Isso acontece, né? Acontece, né? Mas isso é um grande problema. Problema para quem? Para vocês. Porque vocês estão assumindo uma responsabilidade que é um cheque em branco da empresa. Claro, tem algumas novidades de certificado, aquele EPJ e tudo mais, que limita algumas funcionalidades. Mas do padrão é o ECNPJ, que o cliente está delegando para você essa responsabilidade. Então vamos lá, se ele quer delegar essa responsabilidade, vocês têm aí vamos lá, uma autorização expressa com identificação das atividades que serão executadas por esse certificado? Está escrito, está assinado? Por quê? Ele está te dando um cheque em branco. A gente pensa que, não, estou com o certificado digital aqui, é só para acessar os sites, para fazer as declarações, o E-Social, receita e tal. Eu posso ir no banco fazer um empréstimo? Eu posso abrir outra coisa em nome daquela empresa? Por quê? Eu sou o procurador daquela empresa. Eu nem me preocupo como vocês, como donos de escritório, proprietários só de escritórios. Mas e aí a equipe inteira? Você também dá toda a confiança para a equipe? Ou você tem essa rastreabilidade do uso desses certificados? Porque a conta depois vai sobrar para vocês. Então, precisamos ter procedimentos específicos, né? Certificados digitais são restritos, não são restritos para uso. É o cheque em branco. Procuração eletrônica? Sim. Hoje, todos os sistemas, ou praticamente quase todos os sistemas, permitem a procuração eletrônica. Leandro, tem um outro documento que, cara, tem que assinar junto com o cliente.
Tem plataformas hoje online para fazer essa assinatura e depois mandar esse documento. Não fiquem com esse risco, até para facilitar a vida do seu cliente. Outro risco que eu vejo muito em escritório, a gente faz muito trabalho em escritório. Escritório que assume o risco de ser o suporte de TI do cliente. O cliente liga, ó, meu certificado digital não está funcionando. Tá bom, eu sou escritório de contabilidade, eu não sou TI. Que aí você vai, como todo mundo é super solícito, ajudar o cliente. Dar acesso remoto na máquina, pera aí que eu vou te ajudar, é aquele raio do Java que não funciona, está na versão 2, 3, 10, 50, nada funciona. Na hora que você faz isso, você está assumindo uma responsabilidade que se der algum problema na empresa dele, ele vai culpar você. Isso já aconteceu, já tem casos judiciais, já da empresa culpando o escritório de contabilidade porque abriu uma vulnerabilidade no sistema, queimou o HD, máquina, comprometeu o ambiente. Se isso acontecer, vocês podem até pensar como um negócio, se isso é recorrente. Se seus clientes fazem isso, abre uma empresa de TI e aí você direciona ele para essa empresa de TI, mas vocês não assumam essa responsabilidade, vocês são um escritório de tecnologia, de contabilidade. Né? Importante isso. Né? Leandro, você está falando tudo isso onde estava escrito? É sempre bom mostrar, vocês gostam de ler, que eu vi a manhã inteira vocês falando de lei, então tá lá, medida provisória, né? 2.200, artigo 10, parágrafo 1º. Todas as declarações que são feitas com um documento certificado digital dão-se como verdadeiras, praticamente como se o cara, que é o titular, assinasse em punho. Eu não consigo repudiar isso. Você imagina que o outro, que para repudiar, ele tem que entrar com um boletim de ocorrência, falar que houve uma falsidade ideológica, alguém se passando por ele. E aí vai botar a responsabilidade de quem? Do escritório. Né? Ainda apontando regras, quando vocês vão lá pegar o certificado digital, a emissão do certificado digital, você tem lá um termo de compromisso e de uso do certificado digital. Ele coloca as responsabilidades do uso do certificado. Aí eu criei só umas perguntas, porque é bom a gente sair com algumas reflexões. Né? Os desafios para vocês, já que, como a presidente falou, é uma carreira de grandes desafios. Qual é o procedimento quando ingressa um novo colaborador na empresa? No que diz respeito a certificado digital? Ele usa o dele ou a empresa concede um para ele? Procedimento do cliente. Você que gera o certificado, fica com você, fica com o cliente. Quem dá o suporte para o colaborador no uso do certificado? Qual é o procedimento de uso? Quem adquire, renova, revoga, ou esqueceu uma senha, ou perdi, foi furtado? Qual o procedimento na rescisão do colaborador? Por quê? O judiciário até já se posicionou. Se a empresa entrega, concede, compra, adquire o certificado digital, na hora de uma rescisão do contrato, o colaborador não faz jus ao continuar com o uso daquele certificado. A empresa pode sim reter esse dispositivo. Por quê? Ferramenta de trabalho. Né? Senão o cara sai ainda do escritório e ainda ele continua atuando até se duvidar em nome do escritório. Né? Então, proteção dessa identidade, na parte da lei 307, Código Penal, crime de falsa identidade, utilizar certificado digital, utilizar qualquer credencial e passando por outra pessoa. Né? Lembrando, ao sair, fechar a porta. Pode voltar só para tirar foto. Opa! Depois esse material vai ficar disponível para vocês também. Fiquem tranquilos. Né? Boa. Lembrando, sair, fecha a porta. Lembra do comportamento seguro? O que quer dizer fechar a porta? No ambiente digital. Desligar tudo. Chave geral da casa, do escritório. Talvez aquele bloquear a estação de trabalho, não é? Uma boa alternativa de fechar a porta. Não sei se vocês viram, mas é algo recente. Vocês devem estar acompanhando esse cenário de bitcoins, não? Vocês estão olhando a quantidade de sites, aplicativos que mineram bitcoins e você não faz nem ideia? Utilizando capacidade de processamento nosso? E não são aplicativos de sacanagem, não. São aplicativos conceituados no mercado que acabam utilizando o processamento do seu celular para minerar bitcoin. Né? Quem ainda não tem uma senha de bloqueio no smartphone? Quem utiliza o smartphone para trabalho? Provavelmente você está uma série de dados sensíveis dos clientes aí. Logo,
O bloquear ali, fechar a porta do seu smartphone é uma senha. No mínimo uma senha. Né? Por quê? Foi furtado, perdeu. Como é que você vai apagar aquela informação se você não dá mais em posse daquele celular? Você pode conectar no Google zerado. Se você configurou, não é? Exato, porque aí a gente vai chegar lá. Né? Por quê? Além de aplicativos maliciosos, e aí fica a dica, aplicativos, verifiquem sempre a origem, procedência de aplicativos que eles prometem melhorar o desempenho do seu smartphone. Aplicativos que melhoram o desempenho do smartphone, normalmente eles pedem uma super permissão do usuário, ou seja, ele tem acesso a tudo. Alguns deles, quando não confiáveis, são, na verdade, malwares. São vírus, na verdade. São malwares que coletam dados, utilizam o processamento do smartphone, mandam SMS sem você ficar sabendo. Então, muito cuidado. Sempre verifiquem. Quem já baixou essa nova série de emojis aqui do WhatsApp? Alguém baixou? Não? Ainda bem, porque também é vírus. Né? E o Gold? Quem tem? Chega primeiro. O WhatsApp Gold, você recebe primeiro a mensagem do que todo mundo. Prioridade na rede. Quem acredita nisso? Você acha que o usuário não baixa? Baixa. Né? Vários abaixam. E aí você está baixando o quê? Um novo aplicativo falso. Sabe, Né? até uma reportagem falando que liberaram no Google Play, acho que uns 6 de WhatsApp foram baixados mais de 1 milhão, todos. Exato. O usuário ele baixa muitas vezes compulsivamente para testar, baixou, já comprometeu o recurso, o equipamento. E por incrível que pareça, quem chega em casa hoje, em dia, ele liga o computador para fazer alguma atividade ou o notebook. Se nós olharmos, a gente passa muito mais tempo conectado, mexendo no smartphone, no tablet, sentado no sofá, realizando um monte de atividade. Quem está preocupado com a segurança do dispositivo? Né? Quem aqui tem a senha de bloqueio? Ainda bem que boa parte falou que tem. Um bloqueio automático por inatividade vem por default. Um aplicativo de um antivírus ou um anti-spyware. Ah, Leandro, eu preciso disso? Hoje você já está pagando conta do banco usando o seu smartphone. Lá do seu computador você está preocupado, do smartphone não. Aplicativo de apagamento remoto, igual o colega falou aqui. Se você está usando o Google, lá o Android, você tem lá uma... Basta configurar para você apagar, apertar o botão do Apocalipse remotamente e o conteúdo ser zerado. E do iOS é a mesma coisa. Quem configurou? Né? Então, e o backup numa nuvem segura. Né? Isso aqui é uma foto de uma mesa numa estação de trabalho. Já ouviram falar de política mesa limpa? O que quer dizer? Exatamente o contrário disso. É ter na mesa zerado. Não tem informação nenhuma sensível. Não é eu olhar o teclado, o monitor e ter alguma senha, alguma configuração, e nem abrir a gaveta e olhar na gaveta até um post-it com senhas. Isso é comportamento seguro. Muitas vezes a gente vai numa empresa, olha aqui usando como exemplo, tem aqui o certificado. Você imagina que aqui a parte do certificado é a parte sensível da informação. O cara está trabalhando o dia inteiro nesse raio desse documento. Pô, acabou o dia. Pô, vou embora. Aí ele vai embora, mas ele fica com uma pulga atrás da orelha. Vou embora, o documento aqui, pode ser que alguém da limpeza passe, ou alguém que não deveria ver, vai ver esse documento. Comportamento seguro. O que ele faz? Tá seguro. Tá seguro o documento assim? Isso é um comportamento seguro que eu tenho certeza que quem viu já fez. Né? Certamente. Né? Certamente você vai falar, cara, eu faço isso quase sempre. Ninguém vai virar essa flor. Né? Então, toda sexta. Aí, quando você vai olhar, aí você vai falar com a empresa, cara, a gente precisa implementar uma política mesa limpa aqui para guardar documentos sensíveis quando eu não estou trabalhando. Aí a empresa fala, tá bom, mas aonde? A empresa às vezes não tem a estrutura. Tem que pensar, como é que a gente pode implementar esse recurso aqui para que dados sensíveis não fiquem expostos. Expostos no ambiente digital, expostos no ambiente físico. Quem aqui tem o hábito de triturar papel? Fazer o descarte seguro. Em casa, muitas vezes nós temos, com a fatura do cartão, que não para de chegar, com o boleto que não para de chegar, você vai, tritura, amassa, pica, tem paranoico que bota fogo, e assim por diante. No escritório, você nem fica tão preocupado com isso. O que você faz? Joga fora. Informação sensível. O pior, quem aqui faz campanha de uso do papel? Papel reciclado. Vamos aproveitar o papel.
Vamos aproveitar o papel que tem informações confidenciais como rascunho. Parabéns! Segurança da informação agradece. Só faz 2 riscos na folha. Pelo amor, não façam isso. Né? Pensem assim, podemos triturar esse papel, ele vai virar uma maçaroca e pode virar alguma outra coisa, um vaso, algo parecido, mas eu não preciso reutilizar esse papel para impressão, novamente. Por quê? Eu trago isso para o meu escritório, para o meu emprego, para a minha atividade. Né? WhatsApp, não preciso dizer. Né? Hoje o grande desafio do WhatsApp, além do vazamento de informações confidenciais, está ligado também a foco, pessoal. Se vocês ficarem olhando no que diz respeito a foco, atenção, a atividade de vocês precede de muita atenção. Vocês estão mexendo com números aí, informações praticamente o dia inteiro. A nossa cabeça, primeiro, ela não é multitarefa. As das mulheres quase, mas ela não é multitarefa. A gente tem um comportamento de realizar atividades sequenciais. Podem ser muito rápidas, mas elas são sequenciais. Nós só temos uma unidade de processamento. O que acontece? Toda vez que a gente desvia para olhar alguma coisa, a gente tem um tempo para retomar o foco. E isso acaba gerando muitos problemas. Né? Então, o que vocês acham? Um assunto discutido no WhatsApp é um problema ou não? Alguém consegue controlar um assunto discutido, uma imagem trocada, um vídeo enviado pelo WhatsApp? Você consegue ter o controle disso? Esquece. Nem agora com aquela solução apagar, não acredite nisso. Né? Aqui, só como referência, o uso do WhatsApp em ambiente de trabalho já tem muita demissão rodando. A evidência, lembre disso? Não é porque a gente está entrando num mundo cada vez mais digital que nós não estamos gerando prova nesse mundo. Muito pelo contrário. Hoje, por conta da tecnologia, eu até sei onde aquela pessoa estava quando fez aquela postagem, quando publicou aquilo. A rastreabilidade, a gente até acredita, eu apaguei aquela mensagem do WhatsApp. Quando você olha o seu celular, você acredita que ela está apagada. Mas quando você está no sistema do seu celular, ela está ali, armazenada. Ela só tem uma informação naquela tabela do aplicativo, essa informação não é para aparecer para o usuário. Então, cuidado. Né? Vocês devem ter acompanhado aí a quantidade de forense, de análise forense que foi feita em celulares de operação Lava Jato e assim por diante. Né? Aqui, olha lá de novo, os usuários. Um grupo denominado Macete Zap. O que ele fazia? Só planejava a falta coletiva. O que acontece? Que tipo de evidência, que tipo de testemunha que a pessoa precisa? Nenhuma. Basta levar o próprio dispositivo, falar, excelência, está aqui. Esses são os usuários que estavam fazendo esse piquete digital. Né? Além disso, mídias sociais, né? Cuidado com o que se publica, né? Cuidado com o que você segue, né? Utilize uma linguagem adequada. Aqui os gestores, cuidado com a maneira que se coloca uma ordem de comando. Né? Existem aí situações que podem gerar assédio moral, pode gerar assédio sexual da maneira que você coloca. Você tem sempre a interpretação do receptor da mensagem. Né? Muito cuidado com esses tipos de situações. Né? Ainda, tribunal aqui, ó, que considera demissão por curtida em Facebook. Você imagina que lá o colaborador tem uma informação que desabou no seu escritório. Aí vai lá a pessoa do escritório e curte. Dá um like e aí fala, é isso mesmo. Qual que é a relação do empregado com o empregador? De confiança. Se você faz isso, o judiciário, claro, entende que é uma quebra dessa confiança. Pô, já tinha um monte de canais internos para você falar comigo. Por que você está expondo esse pensamento dessa maneira? Então é um motivo que o nosso judiciário entende como uma quebra dessa confiança, quebra da confiança e justa causa. Né? Ainda mais casos. Dancinhas, Harlem Shake, dancinhas, qualquer coisa no escritório, foto, vídeo, cuidado. Você não sabe quem segue você. Seu chefe pode estar te seguindo, seu cliente pode estar te seguindo. Como é que você vai apresentar um parecer ou uma análise de uma maneira respeitável se você pode estar semi-nu dançando na mesa? Cuidado. Né? Nesse caso aqui, ó, a enfermeira, que era bem numa semana, se eu não me engano, fantástica, estavam fazendo um especial que estavam morrendo pessoas no corredor desse hospital. O diretor pediu exoneração, foi convidado. Né? Aqui novamente, ó, Tribunal do Trabalho
valida, justa causa, por quê? Publicava fotos da empresa, de dentro da empresa. O que ele fazia? Tinha um blog que postava as fotos, torneiro mecânico, se eu não me engano aqui, postava as fotos da linha de produção da empresa. Às vezes até sem a ideia de que ia gerar um risco. Mas era o core da empresa. É igual quando você ouve na rádio, do tipo, muitas vezes os radialistas falam, olha, bom dia, e aí pessoal, todo mundo feliz, legal, pô, tira uma foto da sua estação de trabalho e manda pra nós. Cara, a qualidade hoje da câmera, de uma foto, de um selfie, você consegue olhar o que a pessoa está colocando na tela do computador. Cuidado, né? Então temos que trabalhar. Consequentemente, outro caso de réus que divulgavam um texto e fizeram um comentário na rede social. Aqui é o fake news, não era necessariamente da empresa. 20 mil reais. O cara de um pet shop que começa a divulgar a informação que a cachorra morreu no pet shop, dando banho. Ninguém foi checar se era verdade ou não. Nenhuma cachorra morreu tomando banho. 20 mil cada um que fez o compartilhamento desse tipo de conteúdo. Redes sociais. Exemplos, tá? Peguei ontem. Nem vou falar, né? Porque senão vocês vão achar que é algo que é pessoal. Bom, peguei na internet, basta fazer uma busca rápida. Alguns sempre tentam tralar o advogado junto com o contador, são aquela dupla que poderia ir embora, né? Junto para algum lugar. Eu sei disso. A gente sofre bullying assim também, né? Mas olha lá, se nós pegarmos isso. Ah, não viu o último? Eu tenho banco, pois sei que de algum jeito eles roubam o nosso dinheiro com taxas e tal, mas não supera o ódio que tenho do meu contador. Olha só. Né? O pior é que muitas vezes esse tipo de posicionamento vem do próprio pessoal da classe. E as pessoas esquecem, né? Como até o próprio presidente que falou do tanto desempenho, né, do exercício da função, que vocês têm um órgão de classe, vocês têm um código de ética para seguir, que olha lá, ó, anunciar em qualquer modalidade, veículo, comunicação, conteúdo que resulte na diminuição do colega. É falta grave. Esse aqui é exemplos, olha, aquele anterior, de WhatsApp. Você nem acredita, acabei de descobrir um desvio de offshore daquele cliente famoso. Cadê? Bem que eu desconfiei, manda aí. E o cara manda, porque é um amigo dele, é o conhecido. Né? Olha o risco. Né? E é aquilo, é o velho provérbio chinês, né? Pedra tirada, palavra dita, ocasião perdida, o tempo passado, e um conteúdo publicado, uma foto publicada, jamais sai da internet. Esqueçam. Né? Vocês vão pegar desde casos lá como a atriz Carolina Dickman, pode ir lá para trás da Daniele Scarelli, lá na praia, e outras que nem celebridades são, jamais vai sair da internet. O volume é muito grande. E além disso, os riscos ligados a um incidente de segurança, de imagem, eles vão muito mais do que esses que estão ligados a algo que eu consigo mensurar. Um estudo recente da Deloitte que ela fez de um possível prejuízo de um incidente cibernético. Porque algumas empresas já começam a contratar seguros cibernéticos. Né? Seguro, tipo assim, cara, tive um comprometimento. Quanto que eu vou conseguir recuperar do prejuízo? Por quê? Você tem investimentos em investigação técnica para saber como aconteceu. Você tem aí notificar os clientes, olha, aconteceu um problema aqui, tive um ambiente comprometido. Você pode ter ações dos consumidores, pedindo alguma reparação. Você tem a compliance, junto aos órgãos em si, de fiscalização. Você tem as relações públicas, avisar o mercado. Você tem aí os honorários dos advogados, para apoiá-los na defesa e até de identificar o autor. E você tem aí melhorias que você vai implementar no seu ambiente de tecnologia. Isso aqui, financeiramente, você consegue até mensurar. Qual é o problema? É o que a gente fala essa é a ponta do iceberg e essa é a parte de baixo. Eu tenho um aumento do meu seguro, eu tenho um aumento de custos de dívidas, eu tenho um impacto na operação, porque eu vou ficar parado, eu nem sei quanto tempo eu consigo restabelecer. Basta vocês lembrarem quem foi alvo aqui de ataque de ransomware. Vocês dormem tranquilo depois do ataque? Será que ele ainda não continua ali invernado e daqui a pouco ele ressurge que é mais, tipo, ele virou o meu mensalista? Né? Perda do valor da receita de contratos, por quê? Você vai perder contratos num vazamento desse, porque o seu cliente vai perder a confiança. Né? Desvalorização da marca e perda de propriedade intelectual. Isso aqui é o que a gente nem consegue mensurar. Né? Que foi o caso do Yahoo, né?
Exatamente. Né? E a Rui e uma série de outras empresas que tiveram vazamento de dados e a própria o valor do mercado em si, que estava sendo negociado, vai lá para baixo. Né? A Equifax, mesmo que nós passamos por aqui, deu 5 pontos. 5% a menos no dia já. Né? Cada vez mais a testemunha é a máquina. Né? E aqui para implementar, porque eu sei que o meu tempo acabou, que eu estou correndo, né? Implementação de segurança. Aqui é um checklist de verificação para vocês, né? De boas práticas. Que nós precisamos ter. Já deveria ter, se eu não tenho, eu preciso correr. Plano de ação para 2018, com certeza. Política de segurança da informação. Né? Eu preciso disso. Políticas e normas de interno. Vacina legal no meu ambiente digital. Estou realizando o monitoramento dos meus colaboradores. Onde está escrito isso? Eu preciso de uma ciência prévia. Né? Programas de conscientização, equipe treinada, procedimento de resposta a incidente e padrão de coleta de... Eu listei só algumas normas que hoje são praticamente fundamentais. Além da conscientização, política, norma e termo de compromisso. Agora a norma específica e o termo de compromisso para teletrabalho passa a ser obrigatório. Né? Dispositivos móveis e acesso remoto. Diretivas de controle de segurança nos usos de recurso. E não tenham medo. Se de repente você fala assim, olha, a partir de agora o USB na empresa está proibido. Não usa mais o USB. Você vai ter quase um levante das pessoas porque você bloqueou o USB. Aí você volta para ela e pergunta, para que você usa o USB? Ah, eu uso para carregar o celular, eu uso para trocar arquivos, e eu uso para passar música do meu celular para o computador, porque eu escuto aqui também. Então, além disso, você está com comprometimento de uma possível pirataria dentro da sua empresa. Então, verifique realmente, até mesmo porque hoje as políticas, esses sistemas, você pode até continuar utilizando só o USB para ligar uma impressora, para utilizar um certificado digital, e tudo isso passa a ser controlado. Pendrive, né? É um grande tipo de ataque hoje que acontece com pendrive. Ali em São Paulo, na Paulista, era comum os criminosos digitais jogar pendrive na porta da empresa. Para quê? Você pega um pendrive, o que você vai fazer? Vai ver o que tem, e aí você vai ver aonde? No seu computador. Você espetou ele lá, não espetou? Comprometeu o equipamento. Até as práticas falam, se você identificar isso, leva para a área técnica a resolver. E pessoal, lembra, vocês estão vendo aqui que os desafios são grandes em segurança. Muitas vezes vale uma análise do tipo, esses desafios são para eu, responsável pela empresa, que o meu core é ser contador e gerar negócios ligados à contabilidade, ou eu ficar pensando em segurança e tecnologia? Hoje eu quase preciso ter um CIO para minha casa, da quantidade de tecnologia que tem. Cuidado com a ideia de que isso está caro ou isso custa pouco. Eu já fui em escritório de contabilidade que o servidor era a máquina de trabalho do dono do escritório. Eu já fui em escritório de contabilidade que o data center ficava na cozinha. Aí você tem riscos até porque a legislação do trabalho e as decisões impedem que alguns ambientes sejam monitorados. Vocês lembram disso, né? Quais são? Os banheiros, as cozinhas, os refeitórios, né? As áreas de descanso e compressão. E aí você coloca o seu cofre digital na cozinha. Como é que você monitora isso? Então, muitas vezes o estar na nuvem é entregar para alguém que tem recurso e trabalha em cima disso. Se é uma nuvem segura, um sistema seguro, que pense em contingência. Quem aqui já pensou em contingência? Está contingenciado no escritório? Quantos links de acesso vocês têm lá? 2, 3? Porque um só não é contingência. Ah, eu tenho mais um 4G, mais meu celular e mais minha casa que fica próximo. Aí você está falando em contingência. Então temos que começar a pensar nisso. Quanto custa um dia parado versus aquele contrato com o fornecedor? Ah, Leandro, eu tenho um SLA e tem uma multa ali. Pega a multa que você tem no contrato junto à empresa de telecom, numa quebra de um SLA que eles colocam no funcionamento de 98%. Lembra, um SLA de 98%. Isso num ano é quantos dias? Vocês são mais rápidos de conta do que eu. Quase 5. 5 dias, você imagina que era a última semana da entrega lá da declaração do imposto de renda. Vocês vão perder dinheiro? Não, Leandro, eu tenho uma multa para cobrar dele, porque ele descumpriu o SLA.
Beleza, a multa é 10% do valor ali do contrato. Você paga R$300, 10%, R$30. Você ficou feliz com essa multa? Então você já sabe que esse é o serviço que você tem que ter a contingência. Então, são pontos que você tem que começar a pensar no seu negócio, né? Aqui eu listei algumas normas que a gente pode considerar já quase como fundamentais para uma governança de tecnologia e segurança da informação da empresa. Então, vai desde normas no uso de aplicativos a termos de uso do Wi-Fi. Se você tem Wi-Fi no seu escritório, disponibiliza para clientes, visitantes e colaboradores, você precisa de um termo de uso. Se você não souber quem é que está usando, você que também está respondendo por aquele uso indevido. Então, aqui finalizando, boas práticas. Comecem a utilizar criptografia. Se os documentos você classificou como confidencial, criptografe. Dica 1. Praticar o sigilo profissional. Dica 2. Proteger os equipamentos com sistemas e softwares atualizados. Mantenha-se atualizado. Boa parte daqueles ataques de worms, Petya e assim por diante eram sistemas não atualizados. Aqui o checklist final, antes de abrir para dúvidas, que fica: políticas, site do escritório, registro de log, quem está realizando a gestão de ativos, cuidado com gestão de ativos, licenciamento de software, a multa é alta. Não vamos chegar igual a legislação fala em 1000 vezes, mas o judiciário entende em 10 vezes. Quanto custa um software padrão aí, de mercado, sistema operacional? R$1.000 por máquina, vezes 10 dá quanto? 10 mil vezes o número de máquinas, quanto deu? Eles parcelam em 2, 3 vezes. Cara, tem escritório que fecha por conta de licença de software. Né? Então, cuidado. Né? Para onde vamos? É a geração 5.0, antes de ir para casa. Né? Mas é a geração que cada vez mais vai estar em mobilidade, cada vez mais vai precisar estar conectada com a tecnologia. A tecnologia vai ser o nosso dia a dia. E o final, Gartner, que é um instituto de pesquisa, ele aponta ainda que vai ter muito investimento em segurança da informação. Mas ele já coloca, inclusive para grandes empresas, que, olha, estejam preparados porque você vai ser comprometido. Esteja preparado para detectar esse comprometimento e responder rapidamente. Em algum momento, você foi comprometido. Se você não sabe se foi ou não, é porque você não monitora. Então, fica aí a dica de comece a monitorar. Verifique a informação, o trânsito dessa informação dentro da empresa de vocês. Pratiquem segurança da informação. Ponto-chave da segurança da informação: conscientização das pessoas. Dúvidas, pessoal? Tipo, então, vocês pensaram que aquela sopa de letrinhas lá do começo, o E-Social, que estava ficando difícil? Igual o presidente falou, desafios. É o desafio para todo mundo, para todas as áreas hoje. Não tem uma área segura hoje. A gente pode falar, é um grande desafio segurança da informação. Então, o pessoal está dizendo que o E-Social é complicado. Não sei aonde, né? Ficou fácil agora ficou fácil. Há um desafio, são 3 grandes desafios para a empresa. Uma é governança. Quando a gente fala em governança, é o quê? Estabelecer regras. É importante estabelecer regras. Regra no uso do recurso da informação. Segundo pilar importante, infraestrutura. É realmente investir em tecnologia e em segurança. E o terceiro principal, cultura. Conscientizar as pessoas. Não adianta acreditar que a pessoa chegou na empresa sabendo utilizar a tecnologia com segurança. Muito pelo contrário. É um grande desafio. Mudar o comportamento inseguro para o comportamento seguro. Bom, pessoal, obrigado. Fico aqui à disposição.